Olá, queridos. Vamos voltar aqui para os nossos vídeos. Eu vou fazer aqui agora a conclusão de um pensamento. Nós estamos aqui respondendo a questionamentos que foram levantados em relação aos versículos 13, 14 e 15. No caso, a seção toda, né? Do 11 até do 6 até o 16. Tudo que Paulo diz tem a ver com a questão do julgamento das pessoas que irão prestar contas diante do Senhor, como que vai ser esse julgamento. Então a gente vem trabalhando aqui, porque esses textos aqui, principalmente, essencialmente, os versículos 13, 14 e 15, eles têm dado margem para questionamentos, que eu não vou aqui, na verdade, eu já até respondi esses questionamentos. Os últimos 3 vídeos são 3 vídeos respondendo a 3 questionamentos. O primeiro é aquele que, levantado do próprio texto do questionamento, né, se ensina que Paulo está dizendo aqui que havia alguns judeus que eles conseguiam realmente obedecer à lei e por causa disso eles seriam salvos pela obediência deles à lei. Eu já mostrei que não. O segundo questionamento tem a ver com o ensino que diz que os gentios eles tinham a lei de Deus gravada nos seus corações. E eu já mostrei que também não é verdade, né? E o último é o texto que diz aqui, o questionamento que pergunta aqui, o que afirma aqui, né? Que já que os gentios que não têm lei, eles seriam salvos andando à luz do conhecimento que eles tinham. E eu também já mostrei de maneira muito clara que não é assim, não é esse o ensino de Paulo. E a pergunta é, né, qual é o ensino então? Aí eu vou concluir respondendo essa questão, tá bom? A primeira coisa, querido, lembre-se que eu tenho em mente, eu vou até ler logo o texto para a gente poder, quando eu trouxer aqui o verdadeiro ensino de Paulo aqui, você tem a noção do que eu estou falando. Então eu vou ler o texto, tá? Tá bem aqui na minha frente. O texto diz assim, versículo 13, 14 e 15. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes, os gentios no caso, né, mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos confitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Tá? Então esse é o texto. Qual é o ensino aqui? Primeiro, é que o juízo de Deus é sempre justo e sempre de acordo com um padrão. Deus sempre nos julga segundo um padrão do qual temos ciência. Seja como vimos, esse padrão a lei, seja o sentido do certo e errado presente em toda a raça humana. Mas há um padrão, tá? Existiria alguma novidade aqui, querido, em relação a essa questão? Não teria Paulo ensinado o mesmo texto, essa mesma verdade, no versículo 2 do capítulo 2? É interessante, porque nós já passamos por isso. Olha o texto. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Quando ele diz que o juízo de Deus é conforme a verdade, ele está dizendo que o juízo de Deus é verdadeiro, que o juízo de Deus é justo. Se o homem tem a lei e ele é guiado pela lei, ele será julgado pela lei. Mas se o homem não tem a lei, tem apenas uma consciência moral, uma noção do que é certo e do que é errado, ele vai ser julgado por isso. Segue um padrão, seja a lei, seja essa consciência moral ou essa noção de certo e errado, tá bom? A segunda resposta aqui, a respeito do que é de fato, o que Paulo está ensinando aqui, é que o que Paulo está dizendo aqui, querido, é que o padrão de Deus, né, estabelecido aos gentios e aos judeus, é exatamente o motivo da condenação deles. Eu não sei se você entende, mas eu vou te dizer novamente, vou repetir novamente, tá bom? Paulo diz aqui que o padrão que Deus estabeleceu aos judeus e aos gentios é exatamente o motivo da condenação deles. Qual é o padrão do judeu? A lei. Qual é o padrão dos gentios? Consciência moral. Eles serão julgados exatamente por isso. A lei será o motivo da condenação do judeu e a consciência moral será o motivo da condenação dos gentios. Porque ao invés de essas ferramentas que Deus nos deu, né, serem usadas para nos absolver, para nos salvar, elas são usadas para nos condenar. Por que eu digo isso? Porque ninguém que tenha o conhecimento das Escrituras vive à altura desse conhecimento. E ninguém vive à altura da consciência moral que tem.
Ou seja, nós não obedecemos a lei na sua totalidade e nós não fazemos exatamente aquilo que a nossa consciência moral diz para que façamos, entendeu? É por isso que o padrão de Deus estabelecido aos judeus e gentios é exatamente o motivo da condenação deles. O terceiro motivo aqui, e o último aqui, princípio ensinado aqui por Paulo, é que de acordo com a condenação ou salvação, não há diferença entre gentios e judeus. Olha só o que Martin Lloyd Jones diz. Vocês veem, conhecer a lei dada por Moisés não vai salvar ninguém, ela só condena. Ter esse senso moral não salva ninguém, ele também só condena. Assim, qualquer conhecimento que possamos ter, numa ou noutra forma, da vontade de Deus e do certo e do errado, longe de nos ajudar, simplesmente vem a ser a causa da nossa condenação. Eu espero que vocês entendam isso. São coisas simples, mas ao mesmo tempo profundas. Quem tem as Escrituras e acha que serão salvos pela obediência às Escrituras, não entendem o pensamento que têm, não entendem o dilema que eles estão vivendo. Porque as Escrituras vão me condenar, na verdade. Eu estou com a palavra aqui na minha frente. Eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu leio a minha Bíblia. 5, 10, às vezes 20, 30 capítulos. É norma na minha vida. E eu sei que eu jamais viverei à altura do conhecimento que eu tenho nas Escrituras. Assim como sei que um homem que não tem nenhum conhecimento das Escrituras, mas tem uma consciência moral, jamais viverá à luz do conhecimento que tem. Você consegue entender isso? Nossa consciência moral e as Escrituras nos condenam apenas. O que a gente faz, então? É isso que eu quero chegar, querido. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque tanto as Escrituras como a própria consciência moral apontam para a realidade ou para a necessidade que nós temos de um Salvador. Só Jesus Cristo salva. A morte dele na cruz, a morte dele naquele madeiro, foi exatamente para salvar o ser humano. Ele não morreu só para demonstrar o amor de Deus, como muitos dizem. Ele morreu para prover a expiação que eu preciso para os meus pecados. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu me submeto à vontade de Jesus, se eu entrego a minha vida a Cristo e passo a vivê-lo, ainda que eu tenha dificuldade na caminhada, queridos, ainda que eu caia nesse processo todo, mas se a minha esperança, se a minha confiança está somente naquilo que Jesus Cristo fez, então eu sou um salvo. Eu não estou falando de uma pessoa que está usando o nome de Jesus Cristo para praticar o pecado. Eu estou falando de uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que confia em Jesus Cristo, que está se esforçando para viver uma vida agradável a Cristo e mesmo assim ele ainda comete erros, mesmo assim ele tropeça. Mas o desejo do coração dele, a vontade do coração dele é agradar a Cristo, sabe? É alguém que vai tropeçar, mas ele não está usando o nome de Cristo propositalmente para continuar na prática do pecado. Quem usa o nome de Jesus Cristo, quem usa a graça de Deus propositalmente para justificar os seus pecados, esse está perdido. Precisa de arrependimento imediatamente se voltar para Cristo, porque se continuar nesse caminho, esse caminho vai levar para a condenação eterna, não tem como. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que tanto as Escrituras como a consciência moral do homem mostra que ele precisa de um Salvador. Eu espero que você entenda isso. Eu oro a Deus para que Ele ilumine o teu entendimento e você consiga entender essa realidade que está sendo colocada diante de ti. Tá bom? Deus te abençoe, querido.